Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Vamos tentar descobrir aí quais são os pensamentos, os sentimentos e possíveis atitudes que essa pessoa pode vir a tomar, tá bom? Para hoje eu vou trazer duas opções. Opção número 1, o quartzo rosa. E a opção número 2, a obsidiana. Então parem, tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva, que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos aí tentar descobrir pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa com relação a gente, tá bom? Sugestões de tema vocês podem deixar aí nos comentários, que eu tô sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp tá no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o quartzo rosa. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Para quem se conectou com o quartzo rosa. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Para quem se conectou com o quartzo rosa. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do eremita. O eremita, gente, é uma carta que nos remete muito à saudade, né? Porque o eremita, ele é representado por um velho à noite, sozinho no alto de uma montanha. E ele sempre tem nas mãos dele uma fonte de luz. Ou é uma vela, ou é uma lanterna, ou é uma lamparina, ou é uma noite de lua cheia, dependendo do deck, né? Então sempre é uma carta que nos remete à solidão, né? À saudade que essa pessoa sente, mas também é uma carta que fala muito de se procurar respostas, de se procurar ali uma luz no fim do túnel, de se procurar ali o melhor caminho a ser trilhado, o melhor caminho a ser seguido. Então o eremita é uma carta que fala de sentimento, mas é uma carta que também fala de se tentar resolver situações. Porém, a gente sabe que o eremita é uma carta lenta, né? Vamos ver com as demais cartas aqui o que o tarô nos mostra mais a respeito da situação. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Para quem se conectou com o quartzo rosa. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Para quem se conectou com o quartzo rosa. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Embaralhado. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Para quem se conectou com o quartzo rosa. Nós temos sacerdotisa. 7 de copas. 8 de paus. Torre. Eremita novamente. Papa. E a carta do corte é uma rainha de copas. Bom, vamos lá. A gente pergunta pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. A gente abre o jogo com a carta do eremita. O eremita é uma carta que fala muito de saudade, né? Mas também nos fala muito de se procurar ali o melhor caminho, a melhor direção, o melhor rumo a ser seguido, a melhor direção a ser tomada. A gente começa, né,
nos pensamentos, uma sacerdotisa com um 7 de copas. A sacerdotisa, gente, é uma carta que fala muito de introspecção, da gente ali muito voltado para dentro da gente mesmo, da gente ali pensando muito a respeito da situação, de uma forma ali mais calado, de uma forma ali mais contido, porque a sacerdotisa, ela é extremamente passiva, né? Ela tem sentimentos profundos, ela tem sentimentos reais, mas ela guarda, ela esconde, ela guarda isso muito dentro dela. E eu venho seguido de um 7 de copas, que é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimento, mas é uma carta que fala da pessoa muito perdida, muito confusa também. Eu chamo o 7 de copas da carta do e se. Por que a carta do e se? Porque a gente fica assim, bom, mas e se eu faço isso? E se eu faço aquilo? E se eu for por esse lado? Mas e se eu der a volta e chegar pelo outro? Então é uma carta que fala da pessoa confusa emocionalmente falando, da pessoa sem saber ao certo se procura, se não procura, se vem atrás ou se não vem, se manda mensagem ou fica no silêncio. Então os pensamentos dessa pessoa, a gente percebe que ela está muito introspectiva, ela está muito voltada ali para dentro dela, mas está completamente perdida com esse 7 de copas, né? Não sabe se vai ou se fica, se procura ou se mantém o silêncio. A sacerdotisa é uma carta muito de silêncio, né? Então os pensamentos, a gente percebe que essa pessoa está bem perdida, está bem sem saber ao certo qual o rumo, qual a direção tomar. Aí a gente pergunta sentimentos, vem um 8 de paus e vem a torre. O 8 de paus é uma carta que fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade. A gente percebe que essa pessoa quer se comunicar, porque o 8 de paus é uma carta que fala muito de comunicação, né? Porque existe paixão, existe desejo, existe vontade. Só que para acontecer isso também, ela precisa deixar ruir algumas coisas dentro dela. A gente percebe que devido a essa confusão emocional que tem aqui o 7 de copas, essa pessoa ela precisa primeiro deixar ruir algumas coisas dentro dela, precisa deixar ruir aí, acabar alguma situação, né? Demolir algo para ela poder construir algo num lugar, para poder reerguer alguma situação aqui. Então a gente percebe que existe paixão nos sentimentos, existe vontade, existe desejo, existe uma saudade muito forte, porém existe ali alguns obstáculos ainda que têm que ser superados para que essa pessoa possa se manifestar. Mas que existe emoção, que existe sentimento, o jogo também nos mostra isso. Aí a gente pergunta possíveis atitudes. Eu venho um eremita e o Papa. O eremita é uma carta lenta, o eremita é uma carta parada. Essa pessoa ela tem ainda que decidir qual o rumo e qual o caminho que ela deve tomar. Aqui pode ter muitos casos de triângulo devido a esse Papa e a Rainha de Copas que fecha o jogo, tá? Mas o triângulo necessariamente não é uma outra pessoa, o triângulo muitas vezes é uma outra situação. Pode ser um trabalho, pode ser uma distância geográfica, pode ser o cara é casado com a solteirice, está acostumado a não se envolver, enfim, tragam para a realidade de vocês, que aqui é uma tiragem coletiva, né? Então, as possíveis atitudes, apesar do sentimento, apesar da saudade que aqui está, eu acredito que essa pessoa vai ficar mais calada, vai ficar mais na dela. Pode vir comunicação? Pode, porque a gente tem um 8 de paus e o Papa também fala muito de comunicação, né? Então pode vir alguma comunicação, pode vir algum contato, pode, mas não esperem uma resolução dessa situação por enquanto, tá? Porque como o eremita é uma carta que fala das coisas paradas, das coisas meio estagnadas, né? Ele está procurando ainda respostas, está procurando ali algum direcionamento ainda. Eu não acredito que tenha resolução dessa situação por enquanto. Provavelmente pode até vir comunicação, alguma coisa do gênero, mas não uma solução da situação de vocês. Provavelmente essa solução pode vir a acontecer um pouco mais adiante e não para agora. Mas existe sim sentimento, existe sim emoção, mas a gente percebe nitidamente que essa pessoa está bem perdida diante dos próprios sentimentos e das atitudes que ela deve ter. Por isso que provavelmente não deve ter grandes movimentações a princípio. O máximo que pode acontecer aqui é uma comunicação, alguma coisa do gênero, tá? Ah, Márcio, pode acontecer da gente se encontrar? Pode sim,
Mas uma solução para a situação de vocês, eu não acredito que aconteça por enquanto, tá? Essa pessoa está bem perdida e ela precisa se colocar melhor para poder assumir também uma postura diante da situação. A nossa carta do corte é uma rainha de copas. A rainha de copas, ela fala muito de sentimentos compartilhados, né? A rainha do naipe do amor. É uma carta que fala de muita emoção, de muito sentimento existente dos dois lados. Ou seja, o que vocês sentem, essa pessoa também sente. Então eu acredito que vocês também estejam muito confusas diante da situação. Vocês também não estão sabendo o que esperar da situação. A rainha de copas fala que existe sentimento dos dois lados. Mas a gente percebe que ainda tem muita confusão aqui a ser resolvido, muitos obstáculos a serem superados. A rainha de copas também nos mostra a forma com que essa pessoa enxerga vocês. Ela enxerga vocês como pessoas extremamente carinhosas, extremamente amorosas, extremamente solícitas ali, né? Só que a rainha de copas também nos mostra que a pessoa pode muitas vezes enxergar vocês como sendo o amor ou da vida dele ou dela. Porque a rainha de copas é a pessoa que a gente vê como podendo ser o amor da nossa vida. Então a gente percebe que existe muito sentimento aqui, mas existe uma grande confusão. Uma pessoa bem fechada, né? Eremita com rainha, com sacerdotisa, nos remete pessoas que são muito fechadas, muito introspectivas, são aquelas pessoas meio misteriosas, né? Que dificilmente demonstra, dificilmente fala alguma coisa, aquela pessoa que não dá pista de nada, né? E a gente fica ali meio perdido diante da situação. Mas é uma pessoa que tem sentimento por vocês sim, e vê em vocês de uma forma muito interessante, muito positiva. Muitas vezes, gente, a pessoa até se afasta porque, como ela não sabe o que fazer diante da situação, e existe emoção, existe sentimento, muitas vezes a pessoa opta por ficar afastada para não correr o risco de vir a fazer a coisa errada, por exemplo, tá bom? Mas tem emoção, tem sentimento, sim, mas eu não acredito que deva existir grandes movimentações aqui, além de comunicação, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a obsidiana. Vamos lá? Sai quartzo rosa, entra obsidiana. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a obsidiana. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a obsidiana. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a obsidiana. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a obsidiana. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da força. Desculpa, a força é uma carta que fala de emoção, a força é uma carta que fala de sentimento, porém a gente segurando essas emoções, contendo esses sentimentos. A força fala de sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, porém a gente deixando isso guardado, a gente deixando isso escondido dentro de nós mesmos, né? A força sempre fala da gente lidando com as nossas emoções de uma forma mais racional, de uma forma mais prática, de uma forma mais objetiva. Sempre deixando ali as emoções num segundo plano e colocando a razão à frente da situação. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a obsidiana. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a obsidiana. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes
para quem se conectou com a obsidiana, mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a obsidiana. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a obsidiana. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a obsidiana. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 10 de copas, 2 de copas, 3 de paus, 2 de paus, diabo, cavaleiro de espadas. E a carta do corte é um 5 de copas. Bom, vamos lá. A gente fala pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. A gente abre o jogo com a carta da força. A força é uma carta de sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, sentimentos que já criaram raízes, que já criaram ali uma estrutura, né? Porém, a gente mantendo esses sentimentos controlados, a gente mantendo esses sentimentos aí sobre o domínio da nossa razão, né? Com força a gente mantém esses sentimentos sob controle. Aí a gente pergunta pensamentos, vem um 10 de copas e um 2 de copas. Para quem acompanha o canal sabe que para a maioria dos tarólogos o 10 de copas é a carta que mais fala de emoção, que mais fala de sentimento. Só que isso está vindo nos pensamentos, tá? Na minha forma de ler, a carta que mais fala de emoção e sentimento é um 2 de copas. Ou seja, independente da minha ou da maioria dos tarólogos, as duas cartas que mais falam de emoção no jogo estão aqui. 2 de copas e 10 de copas. Só que isso está vindo nos pensamentos. Ou seja, essa pessoa ela pensa muito em poder ter um final feliz com vocês. Porque o 10 de copas é a carta do final feliz, né? É uma carta que remete a gente resolvendo os problemas, resolvendo os obstáculos e sendo feliz ali com a pessoa que a gente ama. O 10 de copas, geralmente, ele é representado por uma pessoa que está chegando ali depois do seu dia de trabalho, encontrando seu companheiro ou sua companheira, geralmente tem umas crianças brincando, os animaizinhos de estimação, uma casa ao fundo, enfim, é uma carta que nos remete muito a finais felizes, seguido de um 2 de copas. Que é um encontro de almas, vocês têm uma conexão muito diferenciada, vocês têm uma ligação muito intensa entre vocês. Então essa pessoa ela pensa o seguinte, que é possível sim ter um final feliz entre vocês, que é possível sim fazer essa história acontecer e vocês serem felizes juntos, porque existe muito sentimento, muita emoção, muito amor mesmo envolvido, tá, gente? Com um 10 de copas e um 2 de copas aqui, não tem como eu falar que não existe emoção, né? Apesar dessa pessoa estar extremamente confusa, sem saber o que fazer, o sentimento existe, tá? O sentimento já está ali também no pensamento dela. Só que aí a gente pergunta sobre os sentimentos. Aí nós temos um 3 de paus e um 2 de paus. O que é um 3 de paus? É uma pessoa que está ali parada, sentada, olhando para o horizonte. Geralmente ela está olhando para o mar. Tem geralmente um barquinho ali parado e ela pensando, refletindo o que poderia fazer. Ou qual a atitude, qual o caminho, qual a direção que ela deveria tomar. É uma carta que fala muito de planejamento antes de ação. Fala de desejo, fala de vontade, fala de tesão, fala de intensidade, fala. Mas é uma carta que fala da gente planejar o que vai vir a fazer. Planejar possíveis atitudes, possíveis posicionamentos diante da situação. E em seguida a gente vem com um 2 de paus. O 2 de paus, geralmente ele é representado por um andarilho que está vindo ali por uma estrada e ele se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação ele tem que escolher ou vai para a direita ou vai pela esquerda. O que ele não pode fazer é ficar parado como um 2 de paus, né? A gente até usa esse termo, tá aí parado como um 2 de paus. Então a gente percebe que essa pessoa está meio perdida diante dos sentimentos também. Não é que ela não saiba o que ela sente. Ela sabe o que ela sente. O que ela não sabe é o que fazer com esses sentimentos.
Por isso um planejar, um pensar, um estudar diante da situação, que é o 3 de paus. Existe paixão, existe desejo, existe vontade, existe intensidade, mas o que eu faço com tudo isso? Então a gente percebe que a pessoa está ali sem saber ao certo qual o rumo ou qual o caminho tomar. O 2 de paus geralmente é um andarilho que chega numa bifurcação, né? E ele tem que escolher um dos lados. Aqui nesse deck, a gente tem uma escadaria e no final da escadaria nós temos duas portas, uma vermelha e uma azul. E a pessoa sabe que ela vai ter que subir essa escadaria e no final dessa escadaria ela vai ter que optar por uma das portas. Mas a pessoa não sabe qual das portas pegar, né? Qual das portas seguir. Por isso que geralmente é uma coisa mais lenta. A pessoa fica ali pensando, planejando, estudando, refletindo e não agindo muitas vezes. Aí a gente pergunta possíveis atitudes. Eu tenho o diabo com um cavaleiro de paus. Desculpa, um cavaleiro de espadas. O diabo é uma carta que fala muito de desejo, de tesão, de intensidade. Só que é uma energia densa, é uma energia pesada. Não é o diabo da Bíblia. Não é que tem demônio, não é que tem espírito ruim do lado de vocês. Não é isso. O diabo, ele fala de uma energia densa, de uma energia pesada que atrasa muito as coisas a acontecerem. A partir do momento que a gente vibra o diabo, as coisas demoram muito mais a se fazer, muito mais a acontecer por ser uma energia pesada. Como é uma energia pesada, ela não deixa as energias mais sutis, como por exemplo a do amor circular. Então tudo fica muito parado, tudo fica muito estagnado, né? As coisas não se movimentam. Essa pessoa deve stalkear, essa pessoa deve olhar aí, buscar informações sobre vocês o máximo que ela pode, porque o Cavaleiro de Espadas é a carta do Stalker. Só que o Cavaleiro de Espadas ele está indo para a guerra. Então é aquela pessoa que sempre se coloca de uma forma defensiva, sempre ali se guardando, sempre ali se protegendo, sempre ali se cuidando. Então a gente pergunta, né, possíveis atitudes. Vem um diabo e vem com um cavaleiro de espadas. Ou seja, a pessoa está se segurando. A pessoa está ali presa muitas vezes. Olha o diabo aqui. A pessoa está dentro de uma gaiola. Olha. A pessoa está ali presa, a pessoa está ali na defensiva e sempre se colocando numa posição a se defender mesmo, né? Como o cavaleiro de espadas ele está indo para a guerra, é aquela pessoa que está sempre se guardando, sempre se defendendo, sempre se protegendo das coisas, está sempre ali se defendendo da situação. Então pode existir alguma movimentação? Pode, porque o diabo é uma carta que também fala muito de sexualidade, mas eu não acredito nessa pessoa vindo aberta. Porque o cavaleiro de espadas ele está sempre na defensiva, ele está sempre se protegendo. Então pode acontecer de vocês saírem, pode acontecer de vocês ficarem, transarem, esse negócio todo, pode. Mas não espere amorzinho, não espere docilidade, uma meiguice aqui não, tá? Porque como essa pessoa está se defendendo, é aquela pessoa que nunca se solta de tudo, né? É aquela pessoa que sempre está ali com um pé atrás, sempre ali se guardando, sempre ali se protegendo. A nossa carta do corte veio um 5 de copas. Aí eu não gostei nem um pouco, né? Porque o 5 de copas é a carta do chorar sobre o leite derramado. É uma carta que fala da gente olhando muitas vezes o pior lado da situação. Olhando ali obstáculos, olhando ali dificuldades, olhando ali coisas que vão ter que ser superadas, né? Obstáculos que vão ter que ser aí deixados para trás para se viver esse amor aqui do 10 de copas e do 2 de copas. Então a gente percebe que essa pessoa, tanto que o 5 de copas, o que é? É uma pessoa que está ali parada com 3 taças em frente a ela. Só que nas costas dela tem 2 taças intactas, 2 taças em pé, montando um 2 de copas que está aqui no jogo. Mas a pessoa nem dá bola para essas taças, ela olha muito mais as 3 taças que estão viradas, né? O foco da atenção dela são as 3 taças emborcadas, ou seja, essa pessoa, ela foca muito nos problemas, ela foca muito nas dificuldades que teriam que ser superadas para vocês viverem a história de vocês, para vocês poderem viver o amor de vocês. Então, o 5 de copas fala muito de uma pessoa que muitas vezes ela olha para a situação, mas de uma forma muito pessimista. E é aí que é o grande problema. Quando a gente olha uma situação pelo lado positivo,
a gente pede o positivo para o universo. Quando a gente olha uma situação pelo lado negativo, a gente também pede o negativo para o universo. E essa pessoa, ela foca muito mais nos problemas do que nas alegrias que ela poderia vir a ter. Tá? Então, pensamentos, existe um pensamento muito amoroso com relação a vocês, mas também um não saber o que fazer da situação, qual o rumo tomar. E essa pessoa pode estar presa ali em outras situações, né? Preso ali em outras coisas, e faz com que ela olhe muito no negativismo da coisa. Sentimentos, existe sentimento, é um sentimento forte, é um sentimento real, tanto que a gente tem 10 de copas e 2 de copas. Existe muito desejo também, 3 de paus, 2 de paus e o próprio diabo, mas isso tudo é muito contido, isso é tudo muito seguro dentro dela. Ela não fala, não demonstra, não coloca isso para fora. E a gente pergunta também possíveis atitudes. As coisas aqui estão travadas, as coisas aqui estão paradas. Seria muito interessante Salmo 91 aqui para tentar soltar essa energia e as coisas fluírem com menos dificuldade entre vocês, tá? Mas aqui pode até existir encontros íntimos, vocês podem até sair, ficar, esse tipo de coisa, mas não espere um comprometimento, não espere aí alguma oficialização ou vocês assumirem um relacionamento, por enquanto não, porque existem obstáculos a serem superados, essa pessoa olha muito mais as dificuldades para vocês ficarem juntos do que isso resultaria a felicidade que traria para vocês por enquanto, tá bom? Então provavelmente não tem grandes mudanças da situação aqui não, tá? Pelo menos por enquanto. Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido útil de alguma forma para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.